Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das obras mais influentes da economia do século XX, Socialismo e Democracia, do economista austríaco Joseph Schumpeter. Publicado em 1942, este livro não é apenas uma análise econômica, mas uma profunda reflexão sobre o futuro das nossas sociedades. Estão prontos para entender por que o capitalismo, segundo Schumpeter, pode não sobreviver, mas não pelas razões que Marx previu? Então, vamos lá. Para comicar, é fundamental entender quem foi Joseph Schumpeter. Ele foi um economista que viveu em uma era de grandes transformações, testemunhando duas guerras mundiais e a Grande Depressão. Diferente de muitos de seus contemporâneos, Schumpeter não via o capitalismo como um sistema estático. Pelo contrário, para ele, a principal característica do capitalismo é a sua natureza dinâmica, um processo constante de mudança e evolução. No coração da teoria de Schumpeter está o conceito que o tornou famoso, a destruição criativa. Imaginem o mercado não como um lugar tranquilo, mas como uma tempestade perpétua. A destruição criativa é o motor dessa tempestade. Ela acontece quando uma nova inovação, seja um novo produto, um novo método de produção, ou uma nova forma de organização, entra no mercado e destrói as estruturas antigas. Pensem na chegada dos smartphones, que tornaram os celulares antigos e as câmeras digitais compactas quase obsoletos, ou como os serviços de streaming de vídeo abalaram a indústria de locadoras de filmes. Esse processo, embora doloroso para os que são deixados para trás, é o que impulsiona o progresso econômico e melhora a vida das pessoas a longo prazo. O capitalismo não apenas se adapta à mudança, ele a gera de dentro para fora. O grande herói dessa história, na visão de Schumpeter, é o empreendedor. Mas não estamos falando de qualquer empresário ou gerente. O empreendedor schumpeteriano é um inovador, um visionário que enxerga oportunidades onde ninguém mais vê. É ele quem introduz as novidades que causam a destruição criativa. Ele não é movido apenas pelo lucro, mas também pelo desejo de criar um império, pela vontade de vencer e pela alegria de criar algo novo. É essa figura que quebra as rotinas e impulsiona a economia para frente, criando novas indústrias e transformando as existentes. Agora vem a parte mais surpreendente e paradoxal do livro. Schumpeter, um admirador do dinamismo capitalista, previu que o sistema, apesar de seu sucesso, estaria fadado ao declínio. Mas por quê? Não seria por causa de uma revolução proletária como Marx previa. A razão, segundo Schumpeter, seria o próprio sucesso do capitalismo. Vamos entender esse argumento. Com o tempo, o capitalismo tende a se tornar mais burocrático. As grandes corporações substituem os empreendedores individuais. A inovação, que antes era um ato de genialidade individual, se torna um processo rotineiro, gerenciado por equipes de pesquisa e desenvolvimento dentro de grandes empresas. O empreendedor arrojado dá lugar ao gerente burocrático. Com isso, o espírito dinâmico que definia o capitalismo começa a se apagar. A inovação se torna previsível e o processo de destruição criativa perde sua força. Além disso, o sucesso do capitalismo cria um ambiente intelectual e social que se volta contra ele. A riqueza gerada pelo sistema permite a expansão da educação e a criação de uma classe de intelectuais. Schumpeter argumenta que muitos desses intelectuais, embora sejam produtos do capitalismo, tendem à crítica loferismente. Eles apontam suas falhas, como a desigualdade e a instabilidade, e promovem ideias que minam as bases da sociedade burguesa, como a propriedade privada e a busca pelo lucro. Essa crítica constante erode a legitimidade moral do sistema. Ao mesmo tempo, as instituições que protegiam o capitalismo, como a família tradicional e a pequena burguesia, perdem força. O próprio racionalismo capitalista, que questiona tudo, acaba por questionar as próprias bases que o sustentam. Assim, o capitalismo perde seus protetores e ganha cada vez mais críticos, preparando o terreno para uma transição gradual para o socialismo. Mas que tipo de socialismo Schumpeter imaginava? É importante destacar que ele não era um defensor do socialismo, mas o via como uma consequência provável do desenvolvimento capitalista. O socialismo que ele descreve seria um sistema de planejamento central, administrado por uma burocracia estatal. Nesse cenário, as decisões econômicas não seriam mais tomadas por empreendedores no mercado, mas por especialistas no governo. Schumpeter acreditava que, teoricamente, tal sistema poderia funcionar de forma eficiente, especialmente em uma sociedade já avançada e industrializada pelo capitalismo. E onde a democracia entra nessa história? Schumpeter tinha uma visão bem pragmática da democracia. Para ele, a democracia não é um ideal sobre o governo do povo, mas sim um método competitivo para tomar decisões políticas. Ele a define como um arranjo institucional no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir através de uma luta competitiva pelo voto do povo. É como o mercado político, onde os partidos são como empresas e os políticos são como empreendedores.
competindo para vender suas propostas aos eleitores. Ele era cético quanto à capacidade do cidadão médio de tomar decisões políticas racionais e bem informadas. Por isso via a democracia principalmente como um mecanismo para selecionar e legitimar lideranças. E aqui surge uma questão crucial. O socialismo seria compatível com a democracia? Schumpeter era cauteloso. Ele argumentava que um sistema socialista, com sua vasta concentração de poder econômico e político nas mãos do Estado, poderia facilmente se tornar autoritário. A liberdade econômica, segundo ele, era um importante contrapeso ao poder do Estado. Sem ela, a liberdade política poderia estar em risco. Então, qual é o legado de capitalismo, socialismo e democracia hoje? As previsões de Schumpeter se concretizaram? Em parte sim, e em parte não. O capitalismo não entrou em colapso como ele imaginava. Na verdade, após a queda do bloco soviético, ele se expandiu globalmente. O espírito empreendedor, longe de desaparecer, parece ter renascido com a revolução digital e o surgimento de startups de tecnologia. Figuras como Steve Jobs ou Elon Musk parecem encarnar perfeitamente o empreendedor schumpeteriano. No entanto, muitas das tendências que ele identificou são incrivelmente relevantes. A crescente burocratização das grandes empresas, a importância da inovação tecnológica, a ascensão de uma classe intelectual crítica ao sistema e o debate sobre a relação entre capitalismo e democracia continuam no centro das discussões atuais. O conceito de destruição criativa torna-se uma ferramenta essencial para entender a economia moderna, especialmente em setores de alta tecnologia. Em resumo, capitalismo, socialismo e democracia é uma obra-prima de complexidade e provocação. Schumpeter nos oferece uma visão do capitalismo não como um sistema perfeito ou eterno, mas como um motor de progresso incrivelmente poderoso, cujas próprias virtudes podem paradoxalmente levar à sua transformação. Ele nos força a pensar sobre as forças dinâmicas que moldam nossa economia e nossa sociedade e sobre o futuro incerto que elas criam. Ler Schumpeter é um convite para olhar além das manchetes e entender as correntes profundas da história econômica. Espero que este resumo tenha despertado sua curiosidade para explorar mais a fundo as ideias deste grande pensador. É um livro denso, mas que recompensa o leitor com insights que permanecem atuais, décadas depois de sua publicação. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais resumos de livros importantes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários suas impressões sobre as ideias de Schumpeter ou sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma obra monumental do pensamento econômico do século XX. Capitalismo, Socialismo e Democracia do economista austríaco Joseph Schumpeter. Publicado em 1942, este livro não apenas analisa as forças que movem o capitalismo, mas também faz previsões surpreendentes sobre o seu futuro. Se você se interessa por economia, inovação e as grandes transformações sociais, fique comigo, porque este resumo vai te dar uma nova perspectiva sobre o mundo em que vivemos. Vamos começar pelo coração da teoria de Schumpeter, o conceito que o tornou famoso, a destruição criativa. Para ele, o capitalismo não é um sistema estático, que busca equilíbrio. Pelo contrário, é um sistema em constante movimento impulsionado por um processo incessante de inovação. Imagine o motor de uma máquina. A destruição criativa é o motor do capitalismo. Ela funciona assim: novas tecnologias, novos produtos, novos métodos de produção e novas formas de organização surgem o tempo todo. Pense na chegada dos smartphones. Eles não apenas criaram um novo mercado, mas destruíram ou transformaram drasticamente mercados antigos, como o de câmeras fotográficas compactas, jipes e tocadores de MP3. Esse processo é criativo porque gera novas indústrias, novas oportunidades de emprego e um aumento geral da produtividade e da riqueza. Mas também é destrutivo porque torna obsoletas as empresas, as tecnologias e até mesmo as habilidades que antes dominavam o mercado. Empresas que não conseguem se adaptar simplesmente desaparecem. É uma tempestade perene de mudança, onde o velho é constantemente substituído pelo novo. Para Schumpeter, essa dinâmica não é um defeito do sistema, mas a sua principal virtude. É através dela que o capitalismo se renova e entrega um padrão de vida cada vez mais alto para a população em geral. Ele argumenta que a concorrência que realmente importa não é a de preços entre empresas que vendem o mesmo produto, mas a concorrência da inovação que ameaça a própria existência das empresas estabelecidas. Agora, quem são os protagonistas dessa revolução constante? Schumpeter nos apresenta a figura do empreendedor. Mas atenção! O empreendedor de Schumpeter não é apenas um gerente de negócios ou um capitalista que investe dinheiro. O verdadeiro empreendedor é o inovador. É a pessoa que tem a visão, a coragem e a determinação para romper com a rotina e introduzir algo novo. Pode ser um novo produto, um novo processo de produção,
a abertura de um novo mercado ou uma nova forma de organizar uma indústria. Esse empreendedor é a força motriz da destruição criativa. Ele perturba o equilíbrio existente, desafia as estruturas de poder e, ao fazer isso, impulsiona o desenvolvimento econômico. É um agente de mudança por natureza. No entanto, Schumpeter faz uma análise bastante paradoxal. Ele acredita que o próprio sucesso do capitalismo acabará por minar as suas bases sociais e institucionais, levando eventualmente a uma transição para o socialismo. Parece contraditório, não é? Vamos entender por quê. Primeiro, o processo de destruição criativa, apesar de benéfico a longo prazo, gera insegurança e instabilidade no curto prazo. Pessoas perdem seus empregos, empresas quebram. Isso cria um ressentimento social contra o sistema. Em segundo lugar, o sucesso do capitalismo leva ao surgimento de grandes corporações. Nessas grandes empresas, a figura do empreendedor inovador, o indivíduo audacioso, é substituída por comitês, burocratas e gerentes profissionais. A inovação se torna uma rotina, um processo planejado dentro de grandes departamentos de pesquisa e desenvolvimento. A paixão e o risco do empreendedorismo individual dão lugar à gestão racional e calculista. Com isso, o espírito capitalista original, baseado no risco e na aventura, começa a desaparecer. Além disso, Schumpeter argumenta que o capitalismo cria e sustenta uma classe de intelectuais que, por natureza, tendem a ser críticos ao sistema. Financiados pela própria riqueza que o capitalismo gera, esses intelectuais têm a liberdade e os meios para apontar as falhas do sistema, como a desigualdade e a instabilidade, e para defender alternativas. Eles se tornam uma voz poderosa que molda a opinião pública contra a propriedade privada e a livre iniciativa. Essa crítica constante vinda de dentro do próprio sistema erode a legitimidade moral e política do capitalismo. Assim, a combinação desses fatores menos a burocratização das empresas, a hostilidade dos intelectuais e a perda do apoio popular devido à instabilidade menos, cria um ambiente onde as instituições que protegem o capitalismo, como a propriedade privada e a liberdade de contrato, são enfraquecidas. O governo passa a intervir cada vez mais na economia, regulando, taxando e redistribuindo, num processo que, segundo Schumpeter, levaria a uma forma de socialismo. É importante notar que o socialismo que ele prevê não é o resultado de uma revolução proletária, como Marx previu. Seria uma transição gradual, quase imperceptível, impulsionada pela própria lógica interna do desenvolvimento capitalista. Seria um socialismo administrado por uma elite burocrática, não necessariamente um paraíso dos trabalhadores. Schumpeter também dedica uma parte do livro para analisar a democracia. Ele tem uma visão bastante realista e até um pouco cética sobre ela. Para ele, a democracia não é um sistema onde o povo governa diretamente ou onde se busca o bem comum. Em vez disso, ele a descreve como um método competitivo para a tomada de decisões políticas. A democracia é um arranjo institucional no qual indivíduos adquirem o poder de decidir através de uma luta competitiva pelos votos do povo. Ou seja, é o mercado político. Os políticos são como empreendedores que vendem suas propostas e plataformas para os eleitores, que são os consumidores. O objetivo principal dos políticos não é necessariamente servir ao interesse público, mas sim ganhar e manter o poder. Essa visão, conhecida como teoria elitista da democracia, sugere que na prática são as elites políticas que governam. O papel do cidadão comum é, na maioria das vezes, limitado a escolher entre as diferentes elites que competem pelo seu voto em eleições periódicas. Schumpeter era cético quanto à capacidade do cidadão médio de tomar decisões racionais e bem informadas sobre questões políticas complexas. Ele argumentava que, fora de suas vidas privadas, as pessoas tendem a ser menos racionais e mais suscetíveis à propaganda e a apelos emocionais. Portanto, a qualidade da governança democrática dependeria muito mais da qualidade e da responsabilidade das elites políticas do que da sabedoria do povo. Concluindo, Capitalismo, Socialismo e Democracia é uma obra provocadora e incrivelmente perspicaz. A principal contribuição de Schumpeter foi colocar a inovação e o empreendedorismo no centro da análise econômica. Seu conceito de destruição criativa continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para entendermos a dinâmica da economia moderna, explicando por que algumas empresas e indústrias prosperam enquanto outras desaparecem. Sua previsão sobre a transição do capitalismo para o socialismo pode não ter se concretizado da forma como ele imaginou, mas sua análise sobre a burocratização, o papel dos intelectuais e a crescente intervenção estatal continua extremamente relevante para os debates atuais. Ele nos força a pensar sobre as contradições inerentes ao sucesso do capitalismo e sobre a frágil relação entre o sistema econômico, a estrutura social e as instituições políticas. Ler Schumpeter é entender que a economia não é um sistema em busca de equilíbrio, mas um processo histórico de transformação contínua, impulsionado pela criatividade e pela ambição humana. Espero que este resumo tenha despertado sua curiosidade para explorar mais a fundo
As ideias deste gigante do pensamento econômico. É um livro denso, mas que recompensa o leitor com insights profundos sobre o funcionamento do nosso mundo. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!